coração, que é o assunto que a gente vai falar agora, tá? Nossa especialista, a Érica, já tá aqui. Agora, a gente vai falar de um assunto que, assim, talvez você de casa nem saiba. Se você tem algum probleminha no seu coração, você de casa sabe o que é cardiopatia? Não sabe? Vou te explicar rapidinho aqui. Que é, na verdade, um termo genérico utilizado, tá, pelos médicos para designar doenças de condições médicas capazes de afetar o nosso coração. E o sistema vascular de pacientes, né, inclusive de todas as idades. Entre eles, os principais tipos é a cardiopatia, e nela dá para você incluir a hipertensão, que é a pressão alta. Muita gente já pensou, você com pressão alta num barraco desse, minha filha, você vai direto pro outro lugar. Já pensou? Não dá, então você tem que saber o que você tem. Ou doença arterial, também coronariana, tá aí uma outra. Arritmia cardíaca, são condições mais graves, né? Como até a parada cardíaca, um derrame cerebral, tudo isso, gente. Mas enfim, eu tô a fim de abordar esse tema aqui, ó, aqui. Só que também ligado ao emagrecimento, com a nossa cardiologista linda, delícia, Érica Peralta. Seja bem-vinda, minha morena maravilhosa. Obrigada, Ju. Saudade de você. Sim, agora de casa nova, né? Gostou? Tá linda. Pode sentar mais ali, ó. Obrigada. Nossa, você vê nas paletas do programa. Sim. Pois Você adora cores. Você usa muita cor, né? Gosto, No um seu pouquinho de cantinho, sobriedade, um pouquinho de cor. Um pouquinho de tudo. pouquinho de Amiga, esse assunto é bom, né? Eu adoro. Coração, Adoro. né, amiga? Coração é a tua especialidade. Sim. Mas quando a gente fala, porque assim, ó, quando a pessoa está sentindo certos desconfortos, ela pode falar que ela tá com gastrite, que ela tá com... Ela tem o achômetro dela. Mas pode ser só um pequeno probleminha no coração, que se diagnosticado com antecedência, resolve muitos problemas, né? Sim, eu tenho feito bastante analogia de que, assim, as mulheres têm o hábito de ir ao ginecologista, o homem colhe o PSA, vai no uro, e todo mundo deveria fazer uma visita, né, ao cardiologista, que muitas vezes é o clínico, né? Exato. E a gente faz o rastreio, sempre procurando otimizar a melhor saúde para aquele indivíduo, né? E às vezes são detalhes que o paciente não percebe, mas que a gente pode tentar melhorar, fazer um diagnóstico quanto antes, né? Para a gente fazer uma poupança em saúde. Maravilha. Que tal a gente começar o nosso assunto? Já pra gente lavar essa história da roupa suja também, sobre esse assunto que é muito legal, que é a nossa cardiopatia. Então, se você não sabe, até você que tá com dificuldade de emagrecer, esse programa é pra você hoje. Será que você pode estar com alguma sensibilidade ou assim, sei lá, você vai descobrindo aqui se é o que a gente vai falar, vai combinando com o seu estilo de vida agora e o que é que você tá sentindo, tá? Pode colocar, produção, compartilha pra gente. O coração, ele é a coisa mais linda do mundo, né, amiga? Quando a gente vê que ele pode ter uma cardiopatia, muda tamanho, muda cor, muda o quê? Depende. Cardiopatia, então, como você falou, é o termo genérico. A gente tem as cardiopatias que podem ter alteração elétrica, alteração estrutural de válvula, alteração do músculo cardíaco, né? Ter um depósito anormal também no meio, fibrose no meio do coração. Então, pode ter o coração ficar dilatado, que é muito do final de muitas cardiopatias. Então, o comum de muitas... Dilatado é grandão, né? É o popular coração inchado e ele fica fraco. Ele não consegue bombear. Não, aí não tem deveria. força. Entendi. Agora a gente vai cair, produção, pode ir compartilhando as outras telas, tá? Pra gente dar o norte aqui. Agora, como é que a gente pode tratar? Já que a gente já entende que pode ser arritmia, que pode ser hipertensão, que são sinais que vão dando e a pessoa vai simplesmente deixando de lado, vai controlando às vezes em casa e não busca ajuda. Como que a gente pode tratar, por exemplo, o coração? As cardiopatias mais comuns que a gente vê são as cardiopatias isquêmicas, né, que é a popular veia entupida. Então, o coração, ele vai sofrendo, eu costumo falar, é como garrotear uma perna. Você não tem força se falta sangue para sua perna. Sim. O coração também é assim. Então, se falta sangue, se tem uma obstrução das veias do coração, das artérias coronárias, o coração ele vai sofrendo ao longo do tempo, né, e não tem oxigênio, não tem sangue. Então, qual que é o tratamento? Cateterismo, angioplastia ou ponte de safena. A outra mais comum é a cardiopatia hipertensiva, né? Que é o paciente que não trata a pressão alta por muitos anos, vai empurrando aquele 14/9, 13/9, 15. Não pode, né? Não pode, precisa tratar, porque a gente muda, né? No começo, o coração tá beleza, ele vai ficar musculoso, vai conseguir bombear depois. Mas, como eu falei, a via final de muitas cardiopatias é o coração ficar... Quem trabalha muito forte por muitos anos cansa, dilata, cansa, fica fraco. Né? Aí a gente tem as outras doenças mais específicas. Então, se a gente tem uma cardiopatia por diabetes, a gente tem que controlar o diabetes. Uma cardiopatia
é genética, que a gente precisa direcionar um pouquinho mais, é uma reposição de enzima, aí a gente vai aí, é uma doença de válvula, às vezes precisa de cirurgia para tratar a válvula, trocar a válvula. Coloca tipos aí, produção, só pra gente ver, ó. Doença arterial seria tratada como? Aí é o que eu falei, o cateterismo, para identificar a veia entupida, colocar ou stent, que é a molinha, ou ponte de safena. Se a gente tivesse uma arritmia cardíaca. Aí a arritmia, a gente pode, às vezes, cauterizar aquele fiozinho que dá o curto-circuito. Ah, porque é um curto... Gente, chegou um motor de carro. Sim, válvula e tal, exatamente. Tudo se conversa. Eu costumo brincar assim, que quem trata a doença coronariana, né, que é o hemodinamicista, ele é o encanador. Entendi. O arritmólogo, ele é o eletricista. Quem avalia a válvula, eu costumo dizer, eu sou a mecânica, porque eu gosto de fazer o ultrassom, então a gente vê a mecânica cardíaca. Então a gente vai se complementando. E as valvopatias? Isso, aí as valvulopatias depende aí de qual é, porque a gente tem 4 válvulas no coração, qual é a acometida e se as válvulas elas são portinhas, se elas estão abrindo corretamente e fechando certinho. Ou só fica se aberta abre ou pouco, só fecha. ou se fica entreaberta quando ela deveria fechar. Entendi. Aí o tratamento pode ser muitas vezes cirúrgico, né? Hoje a gente tem tratamentos cada vez mais modernos que não vão envolver necessariamente cortar o peito aberto. Deus me livre. E a insuficiência, que é tão famosa, né? Isso, a insuficiência cardíaca é um assunto que eu amo de paixão, adoro. Qual você não gosta relacionado ao coração? Todos. E então, a insuficiência cardíaca é a via comum de muitas dessas outras. Que é quando o coração dilatou, ficou fraco. Às vezes a gente não encontra uma causa específica, que a gente chama de idiopática. Né? Muitas delas podem ser genéticas, né? A gente tem que identificar qual é. É dar nome e sobrenome. Por favor. Aí que nem a gente fala que o gigante fica pequeno, porque tem nome e sobrenome, aí você entendeu, pronto, né? Vai aí, produção, tem mais? Compartilha, ó. Aí a gente fala de sintomas, que é muito legal, para daí a gente finalizar aqui e já cair direto sobre o emagrecimento. Porque você precisa entender quais são essas doenças, né, que podem cometer seu coração, ó. Olha para você agora, você tá com o tornozelo bastante inchadinho, só por quê? É falta de circulação. A questão do retorno venoso, né? Assim, então, o nosso coração, ele tem que bombear, é um circuito, né? Ele bombeia e o sangue tem que voltar e oxigenar e passando assim através do coração. Esse inchaço das pernas, ele pode ser progressivo. Claro que é diferente do inchaço de varizes, né? Ele é diferente, ele acontece mais pro fim do dia, né? Ele vem progredindo. Então, começa o tornozelo, a gente vê paciente que incha aqui até o joelho, ou às vezes até a coxa. Então, é o que a gente chama de um edema generalizado, o paciente pode ter, o cardíaco. Outra coisa é faltar o ar durante o exercício. Ou quando você está descansadinho, já está com uma falta de ar, está ofegante, caçando o ar, não tá certo. Não. Aí o pessoal acha que é pulmonar, engraçado, né? Muitas vezes essa intolerância ao esforço, que a gente fala assim, doutor, eu caminho 2 quadras, eu canso. Isso é um sinal de que tem alguma coisa errada. Né? Inclusive, assim, é um parâmetro que a gente usa, mulher tem muito isso. Falei assim, mulher não vai ter aquela coisa de dor no peito, clássica, né? Uma intolerância ao esforço. Ou tá dormindo à noite com 2, 3 travesseiros, acorda à noite parece que tá afogando, né? São sintomas aí que o paciente pode trazer. Jesus! Aí tem a vertigem, tem as tonturas famosas, até a ponto de desmaiar também. Porque existe um cansaço no meio dessa história toda, né? Com certeza, existe. Inclusive, um paciente meu mandou mensagem hoje no Instagram perguntando como saber se a tontura é do coração ou não. Falei, bom, a gente tem que justamente colher a história, fazer o exame físico, porque o paciente pode, com o coração muito fraco, a pressão baixa, porque ele não tem força de injeção, né? Então, pode ter essa tontura, né? O paciente se abaixar e ter falta de ar, né? Ou quando volta, essas mudanças posturais podem precipitar tontura. Aquela, quando você vai buscar alguma coisa no chão, você levanta rápido, vê uma tontura, não tontura, mas vê um pretume, fica tudo preto e umas estrelinhas, assim, às vezes. Isso não tem nada a ver? Ou tem? O coração e a pressão, eles precisam se ajustar rapidamente. Quando a gente é jovem, tudo é rápido, né? Confundiu tudo eles aqui, né? Mas... ele se encaixou. Exatamente. A gente precisa ter esse ajuste da coluna do sangue para o cérebro, né? Então, ele precisa ser rápido. Pode ter essa tontura se a gente não beber água adequadamente, né? Isso aí pode estar piorando esses sintomas. Ave Maria, já acendeu o alerta aqui. E as palpitações? Porque o coração, ele fica palpitando de forma errada, acelerada e para e vai? Como é que é? Isso, tem as palpitações que a gente chama de acelerado, né? O paciente, ele fala que tem batedeira, ou pode sentir uma falha, né? Em geral, as palpitações que a gente mais conhece são essas do coração acelerado, né? Que pode vir com falta de ar, ou mais à noite, né? Confunde muitas vezes com ansiedade.
Ai, meu Deus, é difícil. Por isso que eles não vão, porque eles vão tratando. Medo de descobrir mesmo. Agora a gente vai cair no foco nosso. Agora que você já entendeu tudo, vai cair no emagrecimento agora. Olha que pauta maravilhosa essa. Como a cardiopatia ou tudo isso que a gente já falou sobre o emagrecimento, como que a gente pode fazer a junção dos dois, minha amiga? Muitas vezes, o que a gente observa no consultório é assim, o paciente obeso, ele posterga muitas coisas, não reconhece, né, que a pressão alta e diabetes vem da própria obesidade. E se a gente tratar lá a causa, se a gente tratar a obesidade, se a gente tratar bem o diabetes, ele emagrecendo, a gente consegue tirar remédio, a gente consegue devolver qualidade de vida, né, com ele emagrecendo. Tem gente que acha que é tomando remédio que tem qualidade de vida, porque tá tudo certo. O certo não é, gente. É certo. Não, é a gente devolver. E assim, o paciente obeso muitas vezes coloca toda a culpa no peso, então confunde muito. É uma falta de ar, isso vem muito preconceito do médico também. Então a gente tem muitas vezes o olhar, né, de que, não, isso aqui é da obesidade, mas a gente precisa saber distinguir. A gente tem a dificuldade, muitas vezes, de colocar um paciente numa esteira, por dor articular, né, e não a lentidão consegue. de fazer o exercício, né? Máquinas adaptadas para esse tipo de paciente também são difíceis, às vezes, de encontrar, grandes obesos, né? Então, a gente precisa realmente olhar com carinho para o paciente obeso, pesquisar ativamente cardiopatias neles, porque tem mais incidência da obstrução coronária, então entope mais veia, aumenta o risco de morte súbita. Então, é aquele paciente que muitas vezes ele não tem o nível de concentração para estar conversando com você, e isso pode ser um sinal de que o coração, às vezes, não está bombeando, ele pode estar fazendo uma arritmia, ronca muito à noite. Então, e o peso de toda aquela gordura no tórax, comprimindo, e a gente fala do coraçãozinho, tem um tamanho de uma palma da mão fechada. Olha aqui, gente, é desse tamanho o meu, se for olhar, olha lá, tá vendo? Imagina um peso de 150 quilos em cima de um órgão tão tipo desse jeito. Não, imagina o trabalho que esse coração não tem, né? Meu Deus. É realmente muito grande. E esses pacientes precisam de atenção. Então, para você emagrecer, antes de qualquer coisa, veja se o teu coração tá bem. Se ele vai aguentar todo o esforço que você vai proporcionar ao seu corpo. Começa pelo coração, amor, depois você vai buscando, né, outros resultados, aumento de massa muscular ou perda de peso, enfim, porque se o coração não tá bem, nada mais vai estar bem, porque ele é fonte de tudo isso também, né? Sim, é ele que vai dar essa energia, disposição, né? A gente fala muito do cardiometabolismo, desse link, né, do coração, metabolismo. Pra perder, tal, mas você, coitada, não tá bem? Vamos devagarzinho. Tem paciente que eu falei, não vai fazer jump agora. Falei, não, eu sei que você gosta, mas porque o coração tá fraco. Vamos devagarzinho. Então, é toda uma reabilitação que a gente faz, né, para identificar o paciente. Dona Érica Peralta no programa, sua linda. E eu vou com você para o intervalo comercial. Vamos falar mais sobre coraçõezitos. E assim, já aproveita e vai lá no canal do YouTube e já manda sua mensagem pra gente sobre o que a gente tá falando.